Fala aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira com vocês para mais uma aula. Hoje eu vou trazer um tema extremamente importante, tanto para provas de física quanto para provas de matemática. Um tema que inclusive eu já havia prometido aos meus alunos que iria fazer esse vídeo várias vezes e vinha adiando, mas hoje saiu. Hoje tem análise dos gráficos, a interpretação geométrica dos gráficos para a física. E quando eu falo para a física, não fique decepcionado se o seu interesse é só a matemática. Por quê? Porque as duas áreas estão extremamente relacionadas. Então, se você compreender os princípios que vão ser trabalhados aqui hoje, você com certeza vai conseguir aplicar para a física, para a matemática, para a química, para a geografia, qualquer área onde você necessite realizar uma interpretação geométrica de um gráfico. Bom, partindo do princípio, o que é que você considera gráfico? Ah, professor, gráfico é aquelas duas barrinhas, aquelas duas setinhas X e Y. Não, aquilo não é um gráfico. Aquilo é um plano cartesiano. Gráfico é a figura que vai ser feita dentro do plano cartesiano para representar uma relação, para representar uma função. Enquanto você tiver só o eixo X, só o eixo Y, você não pode chamar aquilo de gráfico, ali é um plano cartesiano. Então, para que eu tenha o gráfico propriamente dito, eu tenho que ter a representação de uma relação, a representação de uma função ou a representação de quaisquer dados que eu queira representar dentro desse plano cartesiano. Beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Ora, com certeza você já deve ter começado a ler o quadro, né? Em vez de estar prestando atenção em mim falando esse monte de coisa. E se você já leu o quadro, você vai perceber o seguinte. A minha ideia aqui é o seguinte, é procurar dentro do gráfico uma grandeza. Pode ser uma grandeza física, pode ser uma grandeza química, pode ser uma grandeza matemática, pode ser uma grandeza financeira, entendeu? Ah, eu estou fazendo uma prova de matemática financeira. Ótimo, tem um gráfico, essa grandeza pode estar dentro desse gráfico. E vai ter que obedecer a essas regras aqui, entendeu? Porque não existe esse negócio de regras matemáticas que só funcionam na física e regras matemáticas que só funcionam na matemática, não. Funciona em qualquer situação. Então, a ideia é o seguinte, eu vou procurar uma grandeza dentro do gráfico como uma função dos eixos x e y. A relação, a função de x e y pode sim me fornecer uma grandeza já previamente conhecida, desde que eu já tenha esse conhecimento prévio, né, para identificá-la. Como assim, professor? Ora, vamos analisar duas situações. Na primeira situação, eu estou analisando caso a grandeza que eu estou procurando seja definida pelo produto do eixo x e do eixo y. X vezes y é igual a alguma coisa, certo? E se eu tiver uma situação desse tipo, o que é que eu posso falar em relação ao gráfico? Aí eu posso dizer que a interpretação dessa grandeza é feita pela integral. Opa, aí a pessoa já se desespera. Pelo amor de Deus, integral não. Eu não sei fazer cálculo diferencial integral. Gente, tudo bem, calma, não precisa de ficar apavorado, não precisa de desespero. Isso aqui é só porque é a forma matemática de falar, entendeu? Eu tenho que dizer isso aí, porque senão o pessoal da matemática vai dizer, ó, tá escrevendo errado, hein? Ó, é feito pela integral, que para nós, que vamos trabalhar a nível médio, corresponde à área limitada pelo gráfico entre dois pontos x1 e x2. Pronto. É como se eu observasse aqui o gráfico de uma velocidade, né, em função do tempo. Ora, você sabe, o eixo vertical é o eixo Y. O eixo horizontal é o eixo X. Pronto. Então, eu vou procurar uma grandeza dentro desse gráfico. A primeira análise que eu vou fazer é a seguinte. Que grandeza esse gráfico pode me dar através da área?
É uma coisa que eu já reparei em várias situações de questões de gráfico, que muitos alunos adoram sair calculando a área do gráfico, mesmo que não seja necessário. E às vezes a pessoa coloca uma das alternativas da questão como sendo o resultado do cálculo da área do gráfico. A pessoa vai lá, faz a área, vê a alternativa, marca assim, eita, eu me garanti, ó, e não era para fazer a área. Você tem que se perguntar, o que é que essa área pode me fornecer? E a pergunta vai ser respondida da seguinte forma: o que é x vezes y? Aí você vai colocar aqui. Bom, x vezes y vai ser tempo vezes velocidade. Aí eu lhe perguntaria, o que é que tempo vezes velocidade pode representar? Você pararia um pouco para pensar, eu já vi tempo vezes velocidade em algum lugar, professor. Com certeza você viu. Que no caso aqui, como eu vou ter um intervalo de tempo, vamos até aqui para ficar mais claro. Agora sim, agora refrescou a memória, hein? O que é ΔT vezes V? É ΔS. Ah, beleza. Então quer dizer que se eu multiplicar o eixo x pelo eixo y aqui, que é o ΔT vezes o V, eu vou estar descobrindo o ΔS, que é o espaço percorrido. Sim, então eu posso afirmar com toda certeza que aqui esse ΔS vai ser numericamente igual à área que está marcada aqui nesse gráfico. Pronto. Se eu fizer o cálculo dessa área aqui, ó, que tem o formato de um trapézio, eu vou saber o espaço percorrido por esse corpo nesse movimento. E isso funciona sempre, gente. Vamos lá, vamos puxar dos seus conhecimentos físicos. Se você tem um gráfico que é força e deslocamento, e você faz a área, você vai pensar, bom, o que é força vezes deslocamento? É trabalho. Então, a área do gráfico força-deslocamento será igual ao trabalho. Se você tem um gráfico força pelo tempo, aí você pararia e pensaria, o que é força vezes tempo? Força vezes tempo é impulso. Ah, então quer dizer que se eu fizer a área do gráfico força pelo tempo, vai ser igual ao impulso. Perfeitamente. Então, sempre que você encontrar um gráfico representando a relação de duas grandezas físicas e houver uma terceira grandeza dada pelo produto dessas duas, basta que você faça a área do gráfico e você vai descobrir essa terceira grandeza. Maravilha? Beleza? Pronto, sem segredo, sem problema nenhum. E a segunda situação, professor? A segunda situação é a seguinte: é caso a minha grandeza seja definida pela razão y sobre x. Eu estou analisando o gráfico, eu estou vendo que existe uma grandeza representada pelo eixo y, existe uma grandeza representada pelo eixo x, e eu vou pensar, bom, a análise da área eu já fiz, já sei o que é que a área me dá. Se você perceber, eu usei até o mesmo gráfico, ó, velocidade pelo tempo, não foi? Pronto. Agora eu vou analisar a segunda possibilidade. O que é que y sobre x pode me dar? Aí, novamente, nós vamos aqui, ó. Vou até sumir, ó. Ixi, desapareci, ó. Aqui é o y, né, ó? Aqui é o x. Então, se eu fizer y sobre x, y sobre x, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo, ó, velocidade pelo tempo, que eu posso escrever, inclusive, ΔV sobre ΔT. Pronto. Pergunto, existe alguma grandeza definida por velocidade sobre tempo? Ah, sim, eu me lembro de uma fórmula assim, hein? Com certeza você se lembra. Ó. O nome dessa grandeza é aceleração. O nome dessa grandeza é aceleração. Certo, professor? Mas e aí? Aqui, quando a grandeza era x vezes y, ela era igual à área. E aqui, quando a grandeza é y sobre x, ela é igual a
que? Bom, se a grandeza é y sobre x, como fala aqui, a interpretação dela é feita através da tangente trigonométrica do gráfico com o sentido positivo do eixo das abscissas. Então tá aqui, ó. É tanto que eu nem peguei um gráfico em forma de reta, ó. Peguei uma hipérbolizinha aqui. Vixe, professor, que movimento é esse? Esse aqui seria um movimento com a velocidade variando de forma não uniforme. Então não é um movimento uniformemente variado, seria um movimento variavelmente variado. Vala-me a Nossa Senhora. Pois é, então nesse movimento eu posso chegar aqui, ó, e dizer que se o eixo y é v e o eixo x é t, essa aceleração seria definida como sendo a tangente de θ. Pronto. Se for uma reta, se for um movimento uniformemente variado, maravilha, você calcula essa tangente usando o triângulo retângulo, muito simples, muito fácil. Agora, numa situação como essa, olha como isso pode facilitar a sua vida. Se esse movimento muda a velocidade, mas não a uma taxa constante, não com aceleração constante, quer dizer que cada ponto do movimento vai ter uma aceleração diferente. Então, digamos que a questão peça a aceleração nesse ponto. Aí você vai fazer a reta tangente ao gráfico e basta calcular a tangente desse ângulo e você vai ter a aceleração nesse ponto. Ah, professor, a questão pediu aceleração em outro ponto. A questão pediu aceleração bem aqui, ó, nesse segundo ponto. Eu vou até fazer de outra cor para ficar diferente. Faz de roxo, não sei se vai dar para diferenciar tanto, mas aí você faria aqui, ó, a tangente do gráfico nesse ponto, mediria esse segundo ângulo aqui, ó, alfa, e nesse segundo ponto a aceleração já seria a tangente de alfa. Então, se a grandeza que você identificou é definida pela razão y sobre x, essa grandeza vai ser dada pela tangente da inclinação aí do gráfico nesse ponto em relação ao sentido positivo do eixo das abscissas. Maravilha? Beleza? Aí fica aquela informação assim, tipo, ah, eu acho que eu entendi, professor. Então, como é que eu vou ter certeza se eu entendi ou não? Eu vou colocar em prática esse negócio, a gente tem que fazer questões. Beleza, então. Então, eu vou dar uma limpada aqui no quadro, vou fazer o cortezinho e eu já trago a primeira questão, hein? Não sai daí, não. Muito bem, a primeira questão está aparecendo aí na tela de vocês agora, uma questãozinha da prova da SpaceX. E a questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa a velocidade v de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo t. O deslocamento da partícula no intervalo de 0 segundos a 8 segundos foi de... O que a questão quer que você determine é o deslocamento dessa partícula, certo? Então, professor, eu poderia dizer que é a mesma coisa que espaço percorrido, não posso? Não, de forma alguma. É já uma questão que eu escolhi para já fazer essa diferenciação, gente. Ó. Espaço percorrido é diferente de deslocamento, certo? Isso aqui é uma grandeza escalar, isso aqui é uma grandeza vetorial. Espaço percorrido é tudo que você anda. Deslocamento é a distância do ponto de onde você partiu ao ponto onde você chegou, medido da forma reta. Então, vamos dizer o seguinte, antes de começar a questão, né? Vamos dizer que Joãozinho estava nesse ponto, aí andou 2 metros para cá. Aí andou mais 2 metros para cá. Andou mais 2 metros para cá. E andou mais 2 metros para cá. Pronto. Esse foi o trajeto feito por Joãozinho. Qual foi o espaço que Joãozinho andou? Bom, Joãozinho andou 2 metros, com mais 2 metros, com mais 2 metros, com mais 2 metros. Então, Joãozinho andou 8 metros. Certo. Tranquilo. Qual foi o deslocamento que Joãozinho sofreu?
Foi zero. Ué, por que que foi zero, professor? Porque ele saiu de um ponto e voltou exatamente para o mesmo ponto. Então, se o deslocamento é a distância de onde eu saí para onde eu cheguei, e eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto, essa distância é zero. Beleza? Cuidado aí com essas pegadinhas. Então, isso aqui é só uma informação extra que eu vou utilizar nessa questão. Não faz parte da resolução. Deixa aí. Bom, o que é que o gráfico está me mostrando? O gráfico está me mostrando que o eixo horizontal mede o tempo do movimento, o eixo vertical mede a velocidade. Certo, entendi. Professor, tem vários outros números no gráfico que você não colocou. É porque eles não interessam, só interessa o que está aí no gráfico nesse momento. Ora, veja bem. O que é que significa ter velocidade positiva? Significa que a velocidade é grande? Não, significa que você se move no sentido positivo da trajetória. E ter velocidade negativa não significa que a velocidade é pequena, quer dizer que você se move no sentido negativo da trajetória. Vejamos assim, vou colocar um exemplo mais vai ficar mais claro para o pessoal aqui de Fortaleza, mas todo mundo consegue entender esse exemplo. A BR-116 começa aqui em Fortaleza. O quilômetro zero é aqui. Se uma pessoa quiser ir de Fortaleza ao Rio de Janeiro, ela pode ir somente pela BR-116. Sem sair dessa rodovia, ela chega ao Rio de Janeiro, certo? Vamos colocar assim dessa forma. Se uma pessoa sai de Fortaleza do quilômetro zero para o Rio de Janeiro, que é o quilômetro 2680, vamos dizer assim, ela vai sair do ponto zero para o ponto 2680. Ela se move no sentido positivo da trajetória, a velocidade dela é positiva. Já se uma pessoa sai do Rio de Janeiro para Fortaleza, ela vai sair do quilômetro 2680 para o zero. Então ela vai se mover no sentido negativo da trajetória, a velocidade é negativa. Portanto, um motorista que vai de Fortaleza para o Rio de Janeiro a 80 km por hora tem uma velocidade de 80 km por hora. Um motorista que vem do Rio de Janeiro para Fortaleza a 80 km por hora tem uma velocidade de menos 80 km por hora. Pronto, tá aí. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, vamos fazer o seguinte. Se aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho tempo, a primeira análise que eu vou fazer é a seguinte. Eu quero achar deslocamento. Ora, eu consegui descobrir o deslocamento nessa situação analisando o espaço percorrido. Então, pronto. Eu sei que se aqui é velocidade e tempo, e eu sei que ΔS é V vezes ΔT, eu posso descobrir esse espaço percorrido através da área do gráfico. Por quê? Porque ele é definido pelo produto dos dois eixos. Então, eu vou chegar bem aqui e vou ter que fazer isso, ó, presta atenção. Tem gente que vai chegar aqui, professor, eu vou fazer essa área aqui, ó, uhul, é nóis, ó. Não, não pode. A área é formada com o eixo das abscissas, gente. Então, a área que você vai pegar vai ser essa daqui, ó. Quer ver? Apaga isso aqui. E você vai pegar essa outra área aqui. Pronto. Essa é a área com a qual eu vou trabalhar. Ou seja, eu vou ter bem aqui, ó, um espaço percorrido ΔS1 e bem aqui um espaço percorrido ΔS2. Maravilha? Pronto. E aí, que figuras são essas? São triângulos, ok. Então, se eu pegar aqui o ΔS1, eu vou poder dizer que ele vai ser base vezes altura sobre 2, já que ele pode ser dado pela área. Ora, se eu observar esse triângulo, a base dele é 4. Certo. A altura dele é 4. Ok. Sobre 2. Isso aqui já me daria uma área igual a 8
metros. Uma área não, né? Um espaço, né? Que é área em metros. Aí, professor, você força a amizade, né? Então, pronto. O espaço percorrido por ele até 4 segundos foi de 8 metros. Beleza. E de 4 até 8 segundos? Aí você vai fazer o ΔS2. Novamente é um triângulo, então novamente base vezes altura sobre 2. Esse triângulozinho aqui de baixo, ó, a base dele vai do 4 até o 8, então vale 4 também. E a altura dele aqui, ó, é menos 4 sobre 2. O que me daria aqui um espaço percorrido de menos 8 metros. E pode espaço percorrido negativo? Pode sim. Pode sim. Por quê? Porque isso aqui quer dizer que ele se moveu no sentido positivo do eixo e aqui ele se moveu no sentido negativo. E aí a pergunta justamente é, quanto é o deslocamento? Aí você vai pensar o seguinte, bom, ele estava em um determinado lugar, ele estava bem aqui, andou 8 metros no sentido positivo, chegou bem aqui, certo? Certo. E depois ele andou 8 metros no sentido negativo, então ele veio para cá, né? Foi. Ué, professor, ele voltou para o mesmo lugar que ele estava antes. Então o deslocamento dele seria exatamente igual a 0. Pronto. Pela mesma linha de raciocínio aqui do movimento do Joãozinho, ok? Então você iria lá nas alternativas e marcaria aí exatamente a opção C. Pronto. Simples, fácil. Definiu que a grandeza é dada pelo produto dos dois eixos, você pode determinar o valor dela simplesmente pela área do gráfico. Ok? Beleza? Então, sem demorar muito, vamos já trabalhar com a segunda questão. Questão 2 aparecendo aí na tela de vocês, e ela diz basicamente o seguinte. No gráfico a seguir está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Sabendo que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é. Então, ele quer que você determine a razão entre o coeficiente de dilatação da barra A, coeficiente de dilatação da barra B, ou seja, alfa de A sobre alfa de B. Questãozinha da AFA, hein? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Você olhar assim para o gráfico, professor, vamos calcular a área, eu gosto de área. Não, aí não tem nem como você calcular a área e não tem nem por que você calcular a área. Por que não? Porque eu quero fazer a área. Quem manda sou eu nesse negócio. Não, você não manda em nada, entendeu? Aqui, se você fizer a área, ó, veja, ó, vai ser uma grandeza dada pelo produto de L vezes ΔT. O que é comprimento vezes temperatura? Nada, exatamente. Por isso que você não vai fazer a área, entendeu? Até porque você não tem nem informação suficiente. Bom, eu quero achar a razão entre o alfa A e o alfa B. O que é que eu vou fazer então? Olha, a dica mais importante que a questão deu para você foi o seguinte: dizer que essas duas retas que representam o comprimento da barra A e da barra B são paralelas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu medir esse ângulo bem aqui e chamar ele de alfa, alfa não, porque já tem um alfa lá embaixo, já tem um θ aqui também, então vamos chamar isso aqui de beta. Pronto. E eu medir esse outro ângulo aqui, ó, ele também vai ser beta. Os dois ângulos são beta, porque já que elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Aí você vai e pergunta para mim, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Observe o seguinte: existe alguma grandeza que seja definida por y sobre x? Vamos ver então, o que é o y sobre x aqui? É L sobre θ, que no caso aqui seria um delta θ.
beleza? E ali seria o quê? Ali seria um delta L, né? Já que eu estou medindo aqui, ó, né, a variaçãozinha do comprimento. Certo, existe alguma coisa que seja definida por isso daí, professor? Rapaz, tenho quase certeza que tem, mas vamos se certificar. Eu sei que delta L é L0 vezes alfa vezes delta θ. Pronto, eu não tenho essa informação todinha aí? Tenho. Beleza. Vamos pegar esse delta θ e jogar para o outro lado. Delta L sobre delta θ é igual a L0 vezes alfa. Então, na verdade, não é uma grandeza, mas existe um produto de duas grandezas que é definido como sendo ΔL por Δθ. Não estou entendendo onde está querendo chegar. Ora, vamos lá, faz o seguinte então. Se isso aqui é ΔL sobre Δθ, eu posso dizer que isso aqui é igual ao quê? De acordo com as regras que nós vimos agora há pouco. Eu posso dizer que L0 vezes alfa é igual a tangente da inclinação da reta, que no caso aqui eu chamei tangente de beta. Ok, mas e aí, o que é que isso tem a ver com a história? Eu posso dizer que L0 da barra A vezes alfa da barra A é igual a tangente de beta. Assim como posso dizer que L0 da barra B vezes o alfa da barra B é igual a tangente de beta. Como a inclinação das duas retas é a mesma, L0A alfa A é igual a tangente de beta. L0B alfa B é igual a tangente de beta. Então, se isso daqui é igual, a tangente de beta, isso daqui é igual a tangente de beta, eles são iguais entre si. Então, eu posso chegar aqui e dizer que L0A alfa A é igual a L0B alfa B. Pronto. Como eu quero alfa A sobre alfa B, eu vou trazer o alfa B para cá, ó. E vou jogar o L0A para lá. Pronto. Fica desse jeito, ó. Só fiz inverter aqui os lados. Professor, mas eu não tenho essas informações. Tem sim. Quem é o L0B? Olha aqui para a barra B, ó. Barra B, comprimento inicial dela é 2L. L0A, olha aqui para a barra A, comprimento inicial dela é L. Simplificou este L aqui com esse L, você vai ter que alfa A sobre alfa B é exatamente igual a 2, onde você olharia aí nas opções da questão e marcaria exatamente a alternativa D. Ok? Pronto. Está aí uma questãozinha da AFA, de dilatação. É a única forma de você resolver? Não, você pode fazer por equação da reta, várias outras formas de você resolver, que não foge desse esquema aqui, certo? Então, mais para você ver como essa regrazinha aqui, ela vai funcionar independente de que tipo de gráfico você esteja trabalhando. Ok? Tranquilo? Então, vamos agora para a questão 3. Ok, gente, questão 3 aí na tela de vocês, e ela diz o seguinte. O diagrama mostra duas transformações isobáricas sofridas por uma mesma amostra de gás perfeito. Com base nesses dados, pode-se afirmar que... Então, ele quer que você, basicamente, faça o quê? Estabeleça uma relação entre a pressão 2 e a pressão 1.
se elas são iguais ou qual delas é a maior. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui no gráfico? Então, você olha e fala o seguinte, isso aqui é uma transformação isobárica? É uma transformação isobárica, certo? Às vezes a pessoa só se lembra do gráfico padrão da transformação. Como é que é o gráfico padrão? É o gráfico PV. E aí a transformação isobárica seria uma reta horizontal, ok? Mas se eu fizer um gráfico VT, a transformação isobárica vai ser uma reta crescente partindo da origem, certo? Cuidado para não confundir. Bom, de posse disso, esse gráfico aqui não vai ser necessário para a gente pode apagar, só para relembrar mesmo. A gente vai fazer o quê? Bom, não tem área para calcular, né, professor? Não, não tem área. Tem tangente, não tem? Para calcular, não tem. Mas eu posso usar a tangente como uma informação interessante para mim, hein? Como é que eu poderia usar a tangente? Vamos lá. Se eu pegar a pressão P1, o gráfico dela tem esse ângulo aqui, ó. Delta não, θ1. Se eu pegar o P2, o gráfico tem esse ângulo aqui, θ2. Pronto. Eu poderia comparar a tangente de θ1 com a tangente de θ2. Poderia sim. Mas, professor, não tem valores para calcular. Bom, você concorda que se eu estou limitado ao primeiro quadrante, esse θ tem que ser um número, tem que ser um ângulo, aliás, dentro desse intervalo aí. Aliás, nem vai ser nesse intervalo, porque senão não tem, né? Isso aqui, ó, não pode ser 0 nem 90. Pronto, o intervalo é esse. Aí você poderia usar isso como uma forma de interpretar a questão. Como assim? Ora, nesse intervalo de 0 a 90, conforme o θ aumenta, o que é que vai acontecer com a tangente? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Aí você vai e pode pensar na tabelinha. Que tabelinha, professor? A tabelinha 30, 45, 60. Vamos lá, vamos pensar na tabelinha. Tangente de 30, quanto é? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, quanto é? É 1. Tangente de 60, quanto é? É raiz de 3. Ok? Beleza? Pronto. O que é que está acontecendo com a tangente aqui? Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, ok? Então, eu posso dizer que conforme o θ aumenta, a tangente aumenta, nesse intervalo do primeiro quadrante. Claro, você pode fazer outra interpretação trigonométrica, você já pode ter esse conhecimento prévio, mas eu estou colocando aqui de uma forma para que todo mundo entenda que, dentro do primeiro quadrante, conforme o ângulo aumenta, a tangente aumenta, ok? Pronto. De posse disso, o que é que você pode concluir ao olhar para esse gráfico? Bom, posso concluir o seguinte. Se o θ2 é maior do que o θ1, a tangente de θ2 também é maior do que a tangente de θ1. Concorda? Pronto. O ângulo maior tem tangente maior também. Pronto, professor, foi um pensamento interessante, mas não sei onde é que isso vai me levar, porque se você está querendo utilizar a regra que você ensinou hoje, eu estou meio perdido. Vamos ver então. Quem é o y aqui desse gráfico? É o volume. Quem é o x? É a temperatura. Então, eu tenho que volume sobre temperatura é tangente de θ. Professor, mas volume sobre temperatura não é nada. Será que não é nada? Vamos pegar uma formulazinha que relaciona essas coisas, a fórmula base para análise de gases ideais, a equação de Clapeyron. P vezes V
é igual a N vezes R vezes T. Olha aí. Professor, mas não tem V sobre T. Ainda não tem, mas vai ter. Olha o que é que eu vou fazer, hein? Pega esse T, joga para cá. Pega esse P, joga para cá. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vai ficar V sobre T igual N vezes R sobre P. Pronto. Desse jeito aí. Ok? Então, só peguei o T, passei para cá, peguei o P, passei para cá. Professor, mas V sobre T é tangente de θ. É. Então, quer dizer que eu posso dizer que a tangente de θ é N vezes R sobre P. Massa? Beleza? Certo. Me ajuda aí, porque eu ainda não estou enxergando onde é que o senhor está querendo chegar. Vou fazer de novo aqui, ó, o produto. Meio pelos extremos. Você concordaria comigo que N vezes R é P vezes a tangente de θ. Como as amostras de gás são iguais, tem o mesmo número de mols. Isso aqui é chamado de constante dos gases ideais. Beleza. Então, eu posso dizer que isso daqui é constante. Esse produto é constante. Não posso dizer isso? Posso, porque o N é o mesmo, o R é o mesmo. Beleza. O que é que eu posso afirmar do produto de duas grandezas quando o valor desse produto é sempre constante? Eu posso afirmar que elas são inversamente proporcionais. Eita, menino, olha aí como ficou bonito, ó. Então eu posso dizer que P e tangente de θ, faltou o θ, Moreira, bota o θ, Moreira, são inversamente proporcionais. Pronto. Para quem não assistiu às aulas sobre proporção, nós fizemos, certo? Eu vou deixar o link, certo? Aqui, ó, canto direito. Direito? Perdão, gente, que eu sou disléxico. Canto esquerdo superior. O de grandezas diretamente proporcionais e também o de grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, pronto, você deduziu que elas duas são inversamente proporcionais. Vou pegar e vou escrever isso aqui, ó. Tangente de θ2 é maior do que a tangente de θ1. Ora, se eu acabei de dizer que a pressão e a tangente de θ são inversamente proporcionais, como é que ficaria a relação P2-P1? Ora, se a tangente de θ2 é maior do que a tangente de θ1, quer dizer que P1 é maior do que P2. Quem tem a maior tangente tem a menor pressão. Beleza, tranquilo. Olha que análise show, olha que análise legal. Você então vai até as opções da questão e você vai procurar aquela que fala que o P1 é maior do que o P2. Então você marcaria exatamente a letra B. Maravilha, gente. Show de bola. Então, aqui foram alguns exemplos de aplicações de interpretação geométricas de gráficos para a física. Você pode fazer essas interpretações para qualquer área, certo? Sem o menor problema. Então, espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da aula. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal da gente, dá um like aí no vídeo para fortalecer o canal, certo? E até a próxima aula. Valeu!